A estratégia do trader Oliver Velez. Compensa você operar com martingalis? Então a gente sabe que para ser uma estratégia lucrativa, você tem que fazer 56% de primeira. Agora, se você utilizar um martingale, você tem já que fazer 81% de primeira para um payout de 80%. E se você utilizar o martingale 2, você tem que fazer acima de 92% de acerto. Confira comigo na planilha. Agora, aqui na nossa planilha, a gente então está fazendo como se fosse 100 entradas para a gente verificar a porcentagem, tá? Então, vamos supor que a gente vai entrar com a entrada 1 de 1,20. Ele vai te trazer 0,96 quando der o win. Quando der a perda, a gente vai ter o loss de 1,20, que é o valor de entrada. Perceba que eu tenho que errar 44 vezes e acertar 56 vezes num total de entrada de 100 para ter um lucro de 0,96. Se eu errar 45 e acertar 55, eu já fico no prejuízo. Então é exatamente o que eu te falei inicialmente. Então a gente tem que errar no máximo 44 entradas de 100 entradas. Então, uma estratégia para ser utilizada de entradas fixas, ela tem que ser certeira em 56%. E se a gente utilizar o Gale 1? Vamos então na nossa próxima parte aqui. Então perceba que a gente vai dar então agora uma entrada de 1,20. Se tiver a perda, a gente vai usar o Gale 1 de 2,71. Agora a gente tem o ganho de 0,96. Porém, o nosso loss é maior que a soma das duas entradas, de 3,91. A gente tem que errar 19 e acertar 81 de 100 entradas para você ser lucrativo. Se você errar 20, você já tem um prejuízo. Então, a gente tem que acertar 81% com o Gale. Claro que quando você tem um Gale, você tem mais acerto e é mais tranquilo você chegar em 81% com a estratégia quando você tem um Gale. Agora vamos verificar com o Gale 2. Então a gente já tem aqui a entrada 1 de 1,20, 2,71 e uma entrada de 6,09, totalizando aí o loss de $10. Cada vez que eu ganho 0,96. Cada vez que eu perco um ciclo de 3, eu perco 10. Ou seja, eu tenho que ter uma estratégia que ela me traga 92% de acerto para ser lucrativo. Porém, quando você utiliza o martingale 1 e 2, os seus erros são diminuídos. Você pode fazer aí 100 entradas, você pode errar 8 vezes esse ciclo aqui, que você mesmo assim você tem lucratividade aí. Então, pessoal, a gente vai baixar então o indicador 5 candles em uma direção e um reverte. Então, a gente vai desenvolver agora todo o passo a passo aí para a gente verificar se a gente consegue manter de primeira 56%, um Gale de 81% e 2 Gales de 92%. Ao encontrar esse perfil, a gente já pode operar com essa estratégia. Se a gente vai colocar martingale sim ou não, vai depender da nossa estatística agora que a gente vai analisar. Nessa aplicação chamada Belbo.com.br, ao adquirir um plano aí, você tem como aprendiz básico e trader e você tem acesso aos detalhes aí de todo o passo a passo. A gente vai aqui no 5 e 1, que é uma estratégia que eu já desenvolvi, e você tem acesso também a toda essa estratégia. Inclusive, a gente tem aqui o Marketplace, de quando você entra, pelo menos com um plano básico ou Trader Pro, você pode baixar as estratégias que eu vou desenvolvendo. Perceba que a gente tem já algumas estratégias famosas e até estratégias não tão famosas, porém, ó, a gente vai colocando aqui. Essas estratégias famosas são as que estão abertas lá no canal, normalmente do autor, ok? Então a gente baixou o indicador, instalou o indicador, aí a gente veio para esta tela. Essa estratégia, ela foi desenvolvida pelo trader mundialmente conhecido Oliver Velez.
Ele é um norte-americano muito famoso. E ele mostra em alguns artigos que uma estratégia, 5 candles na mesma direção, a probabilidade de vir o sexto candle reverso é muito grande. Então, sempre que vier 5 candles de uma direção, vai fazer uma operação no sexto candle. Esta tela, então, eu já tenho aqui como configurar o som de quando ela vier a dar as entradas, se eu quero sinalizador sonoro, a ordem 1 que eu quero dar, qual que é o payout, se eu quero colocar para a mesma vela, próxima vela ou por tempo, se eu quero colocar a entrada para 1 minuto, 2, 3, 5 ou 15 minutos nessa estratégia, se eu quero colocar o martingale para 1, 2, 5 ou 15 minutos, o martingale. Se eu quero colocar também o delay, a gente pode também programar para o robô entrar com 2 segundos antes, 3, 4, enfim. Então tem uma infinidade aqui de formatos para você fazer com cada estratégia. Então você pega uma única estratégia e deixa ela top aí fazendo esses testes, ok? Dá ok. Então eu fiz o teste aqui com essa estatística e verifiquei num time de 5 minutos 100 entradas. Então perceba aqui, ó, dá até um pouquinho mais, ó, 101 entradas, deu 100 gale pro time frame de M5, 53%, ou seja, 53% é menor do que 56%. Então, para essa estratégia sem o gale no euro dólar, não valeu a pena. Aqui a gente está fazendo de uma forma bem simples, tá? Depois a gente tem como implantar ainda todos aqueles pontos, notícias, horários, ativos, inspiração em gale, enfim, para você ir testando. Já no M5 com 1 gale, bateu 72% de acerto, que é menor que 81%. Então também não foi uma boa fazer dessa forma, com 1 gale para essa estratégia no M5. Se eu fizer já com 2 gales, perceba que já aumentou um pouquinho, foi para 81%, ó, mas está abaixo de 92% que a gente precisa de acordo com as nossas planilhas. Também não é uma boa. Se a gente fizer então com time de M15, perceba que eu coloquei aqui sem o gale, perceba que já ficou bom, ó, sem gale, M15, 56% de primeira, que é igual os 56% de primeira que a gente precisa. Aqui a gente já conseguiria agir, porque depois a gente vai conseguir também filtrar em notícias, horários a operar, ativo. O ativo em questão é o euro dólar, porém eu posso testar em outros. A expiração eu posso mudar também, tá em M15, eu posso colocar para operar para 3 velas, que é aquele por tempo, sabe? A gente coloca para 3 velas seguintes, enfim. Agora expiração em gale também. Então a gente tem como modificar e fazendo todos esses testes. Para desencargo de consciência, quanto ficaria se for colocar 1 gale aqui? Vamos ver? Eu fiz também. Então, com 1 gale, perceba que ele já não é vantajoso. Em 76% está menor do que 81% que a gente precisa se a gente agir com 1 gale. A gente teria prejuízo colocando 1 gale nessa estratégia. E se for para 2 gales? Perceba também que a gente fez aqui, ó, 2 gales para M15, 84%, que é menor que 92%, também não compensa. Então, o melhor formato foi 100 gale para M15 para essa estratégia. Fechou? Dessa forma, a gente faz aí com o Belbo, a gente desenvolve o robô e verifica todo o passo a passo aqui, de acordo com o que a gente quer operar. E vamos analisar também, já que a gente está aqui, a gente tem tempo ainda de vídeo, a gente coloca aqui, vamos colocar para M1, que a gente não fez, né? Vamos analisar em M1, eu mudei aqui para M1 e vamos analisar sem o gale, quantos por cento bate. Eu vou esperar bater uma, para não ficar tão longo esse vídeo, sem gale. Perceba aqui, ó, então é a soma dos dois, tá? Então 26.
Olha só que interessante, pessoal, que bacana, ó. Então a gente fez o teste em M1, olha só quantos por cento já chegou com sem GALI, 64%, sendo que a gente precisa apenas de 56% para essa estratégia. Mesmo assim, a gente pode melhorá-la colocando aí outros quesitos, né? Verificando notícias, horários ativos, expiração e expiração de GALIs. Porém, a gente já verificou aqui que já está uma estratégia do jeitinho que ela está, já é lucrativa, ok? Então, compensa operar com martingale? Desde que você tenha na mão essas estratégias e você faça todo o passo a passo aí dessa estatística e verifica se a sua estratégia é acima desses valores de 56% de primeira, você fica só com a entrada 1. Se for acima de 81% com o martingale 1, você fica com apenas o martingale 1. E se caso for acima de 92% com o martingale 2, você pode operar sim com o martingale 2, porque você vai ficar menos tempo no mercado para bater a sua meta. Se caso você operar apenas com a entrada 1, você fica com muito mais tempo dentro do mercado. Essa é a vantagem e a desvantagem de utilizar o martingale ou entradas fixas. Com isso, a gente termina esse vídeo. Eu vou deixar aqui embaixo o link para você se cadastrar lá no Belbo, para você verificar todo o passo a passo, você ter essas ferramentas poderosas na tua mão para você desenvolver robôs para o mercado de opções binárias, opções digitais, e você pode desenvolver também alguns robôs para você verificar sinais no Forex, tá? Fique ligado aí no nosso canal e boa sorte, bons trades, te espero do lado de cá. Até mais!